Olá, estamos aqui para fazer a leitura do relatório do TEP do mês de abril de 2024. Bom, comigo está o Nardes. Tudo bem, Nardes? Tudo bem, Bia? Tudo jóia. Bom, eu acho que o principal destaque é a gente começar pela locação do edifício Passarelli, que fica ali na região de Pinheiros, né? E detalhar como que foi feito essa renegociação e falar em números. Eu acho que é importante a gente vem dando esse guidance nos nossos relatórios, a gente vem dando essa percepção da melhora do mercado. Como é sabido, a gente fez muitas locações durante o período de pandemia e a gente teve uma retomada dos escritórios. E a nossa percepção é justamente que a gente está passando a ter um background mais positivo para a gente reajustar os valores de locação do nosso portfólio. Então, assim, naturalmente isso vai acontecendo tanto nas revisionais, que é aquele período em que a gente pode verificar junto ao inquilino. A gente geralmente não gosta nem de judicializar esse tipo de coisa, mas a ideia é realmente ver se o aluguel não está defasado em relação ao que está sendo praticado no mercado. Ou também quando a gente olha numa eventual renegociação de contrato, uma renovação de contrato, no caso. Então, o Passarelli acho que vai muito em linha com isso. Ele é um prédio que hoje tem o seu aluguel nominal ali por volta de R$68, e a gente tem uma região ali de ativos classe B, na região de Pinheiros, que o preço pedido na média está em 115. O que isso quer dizer, no fim? Existe um potencial muito grande de valorização dos contratos. A gente não está falando que a gente vai, de largada, simplesmente duplicar o aluguel do Passarelli, mas que existe, sim, muita possibilidade da gente reajustar esses contratos. E acho que, assim, a gente começou, inclusive, já ter essas negociações. A gente teve um reajuste de um dos nossos inquilinos, que é o IDES. Então, a gente teve o aluguel passando ali de R$73 para 100, e a gente, inclusive, já nessa negociação, fez uma extensão do contrato vigente por mais 3 anos. Isso aí acaba, então, tendo um aumento na receita recorrente, que vai tomar lugar aí nos próximos meses, e a gente também tem um aumento do VOLT, tanto no ativo quanto no portfólio do fundo. Então, de uma forma geral, a gente não fala isso só também para o Passarelli, a gente fala também para os nossos outros ativos do fundo, já tem potencial de valorização do aluguel. É importante, é só bom reforçar o que você falou, até pegar esse dado de mercado. Essa fonte veio do Sila, que foi o primeiro TRI de 2024, tá? Então, assim, o aluguel médio para a região, para ativos de classe B, está em torno de 115, ou seja, a gente está ainda abaixo, mas existe um potencial e um trabalho que vai ser sendo feito pela área de gestão para tentar chegar nesse nível e igualar os pares da classe B. Exato. Só desculpa, Bia, é importante comentar que, assim, a gente não se limita a verificar as transações do nosso portfólio, né? Então, a gente sempre está olhando as últimas transações do prédio, que a gente não detém necessariamente a participação de 100% do prédio, tem outros proprietários. Então, as próprias transações que estão saindo agora, elas estão saindo em patamares muito mais altos. Então, isso também ajuda a gente a ter um pano de fundo na hora de renegociar com o inquilino. Hoje a gente tem, só para lembrar para todo mundo, a gente tem 54% do edifício Passarelli. Bom, falando ainda do Passarelli, vamos comentar o que a gente está fazendo, as possibilidades do rebaixamento ali do muro, que a gente mencionou no relatório passado, e a gente está evoluindo com isso. Acho que basicamente a gente tem todo esse trabalho aqui da gestão ativa, da melhoria dos ativos. A gente já comentou em outros relatórios, a gente sempre bate muito na abertura do prédio, trazer a cidade para dentro. É algo que a gente gostaria também de fazer no prédio que a gente comprou agora em março, na Faria Lima, do FL 355, e a gente teve uma aprovação lá na Assembleia referente ao rebaixamento do muro do Passarelli, lá voltado para o Marginal. A gente está avaliando algumas opções, então, assim, revestimento de pedra, vegetação, concreto com grafite. A gente gosta muito, né, do grafite, porque ele representa muito o urbano. A gente tem até algumas
experiências com grafite em tapumes e obras dos nossos empreendimentos, do nosso portfólio de fundos fechados, e realmente ele agrega muito e integra o prédio com a cidade. Então, a gente está até vendo com o Instituto Olga Cos para a gente, eventualmente, levar um concreto com grafite para esse muro rebaixado. E aí a gente também está trabalhando outras melhorias no ativo. Tá. Na nossa página do YouTube tem o vídeo do último projeto que a gente fez com a Olga Cos. Está bem bacana, se vocês tiverem interesse de olhar. A gente divulga nesse relatório uma novidade, a gente abre nossa dívida, a alavancagem do fundo, né? A gente dá mais informações para ficar mais transparente, o que a gente sempre busca ter essa transparência com o investidor, e mostra essa dívida, né? A gente incluiu, na verdade, o relatório do mês passado a gente já tinha incluído a evolução da alavancagem, né, do percentual que ela representava do patrimônio líquido do fundo. A gente colocou um cronograma de amortização da dívida, porque, assim, apesar de ser uma dívida pequena hoje em relação ao PL, né, está por volta ali de 7,6%, a gente também aproveitou para incluir todos os indicadores dessa dívida contratada. Então, foi uma dívida que a gente tomou lá em 2021, naquela operação de sale-leaseback com o Fujitsu. A gente, na ocasião, contratou uma dívida com 2 tranches. Uma delas foi atrelada, indexada a CDI, e outra que a gente tem indexada a IPCA. Então, a dívida indexada a CDI, a gente já fez a quitação, e hoje a gente tem só essa dívida indexada ao IPCA. Uma dívida, do ponto de vista aqui de portfólio, da gestão, nossa visão é que é uma dívida muito barata. A gente teve ali, no momento que a gente contratou, 25 milhões de reais, hoje ela está aproximadamente em 31 milhões, né? É importante explicar para o investidor por que a dívida sobe, porque no fim do dia a gente teve uma questão de carência de juros, quando o fundo não pagava a carência, quando os juros não estava sendo pago pelo fundo, na verdade ele ia para dentro do saldo devedor. Além disso, nesse mercado de CRI, o 6%, que é o cupom, é o que a gente de fato paga de despesa financeira. O IPCA, que é o indexador, ele corrige o saldo devedor. Então, enquanto a gente não está amortizando... Isso que tende a aumentar, enquanto não tiver amortização, tende a aumentar. Exatamente. Tá. O IPCA hoje é um indexador que está sob controle, né? A perspectiva aqui de estar dentro das bandas estabelecidas para a nossa economia, mas, de qualquer forma, a gente incluiu o cronograma de amortização, é uma dívida que passa a ser amortizada só daqui 2 anos, no segundo semestre de 26, e a gente traz toda aquela parte de gestão de caixa, para a gente poder comportar essas dívidas que, independentemente de estar acontecendo o início dela só em 2026, a gente se programa e projeta hoje a forma como a gente vai fazer essa amortização. Então, essa foi uma novidade desse mês aqui do nosso relatório. E daí já apareceu aqui na legenda, anteriormente, que a gente continua, então, com 0% de vacância, né? Então, assim, é super importante pontuar que a gestão tem trabalhado com isso, de manter os inquilinos que estão lá, né? Onardi, outro ponto que eu acho que a gente continua muito, que seria interessante falar, que a gente está soltando essa leitura do relatório, só que no dia 2 de maio, a gente está soltando o relatório depois do dia 2 de maio, né? A gente soltou um fato relevante da aquisição do GPA. E a gente colocou esse guidance de distribuição, com a minha expectativa de distribuição do fundo. Você consegue comentar sobre isso, essa expectativa, o que é recorrente, o que não é, para não gerar, só lembrando que é sempre uma expectativa, que é uma projeção, que existem outros fatores que podem acontecer. Não, perfeito. A gente teve já aí alguns relatórios, a gente passou também a mudar a forma como a gente divulgava a projeção de distribuição. A gente trabalhava antes assim em bandas, a gente começou a ter diversos eventos de liquidez, de melhoria, de novas aquisições, e a gente viu a necessidade realmente de poder passar essa projeção, essa sensibilidade um pouco melhor para o investidor. Então, a gente passou a divulgar tanto o rendimento distribuído, quanto a projeção ali até junho do ano que vem. Como você comentou, a gente estava trabalhando para fechar essa aquisição até o fim de abril, acabou que a gente
acabou concluindo ela no mês de maio, e a gente acabou já soltando, no nosso fato relevante, uma reprojeção do nosso guidance, já considerando a aquisição. Então, assim, apesar da gente não estar incluindo nesse relatório esse mês, essa parte do portfólio que foi adquirida agora, que foi do edifício GPA, a gente já fez o ajuste do nosso guidance considerando essa aquisição, porque não dá para a gente ter uma informação divulgada e, independentemente da gente estar fazendo uma foto do mês de abril, agora no mês de maio, a gente precisa também já passar a nossa percepção ajustada. Então, a gente teve um incremento adicional nas distribuições que a gente estava considerando em relação ao mês passado. A gente estava com guidance ali de R$1 para março, abril, maio, junho, que tem ainda o componente não recorrente do ganho de capital do São Luís, e a gente passa a ter ali um incremento adicional já de receita recorrente. A gente vai comentar isso bem melhor, de uma forma Exato. mais no mês que vem. A gente vai detalhar todo o cronograma de aquisição, tudo que foi estudado aqui por trás da gestão, mas realmente a gente já teve um aumento adicional da receita recorrente. Então, a gente passa ali a maio e junho já perceber esses 18 centavos adicionais acima do que a gente estava projetando. E no mês de julho em diante, a gente está ali basicamente depois de 13, 14 centavos acima do que a gente também estava divulgando. Perfeito. Quer dizer que o retorno do fundo, de fato, vai aumentar consideravelmente aí com essas novas aquisições. Tá. Vamos para os números finais do fundo, do relatório? Fechamento de abril? Vamos lá. Bom, então, fim de abril, a gente fechou com a cota valor de mercado 95,11. O valor de mercado do fundo, basicamente, é essa cota multiplicado pelo número de cotas, foi R$401.551.281. Cota patrimonial do fundo, R$98,04. O valor patrimonial do fundo, R$413.905.386. O PVP, que é a relação do preço de mercado em relação ao patrimonial, a gente está em 0,97. O valor do portfólio por metro quadrado, 14.783,57. A gente teve um aumento do número de cotistas, tem sido recorrente isso. A gente passou a 25.697. A área BOMA do fundo, 27.162. Só lembrando, não está dentro dessa área, a nossa nova aquisição. Rendimento divulgado do mês, R$1,05, que representa um dividend yield de 1,1 ao mês. Anualizado, a gente tem equivalente a 14,08. Como a gente falou, 0 de vacância física, já faz mais de 9 meses que a gente permanece. Vacância financeira, 5,33. Aluguel em atraso, 1,56%. O nosso volt permanece ali de 4,1, que também vai ter um efeito positivo aí quando a gente falar mês que vem sobre a nova aquisição. Perfeito. Então, eu só gostaria de falar que a gente está à disposição. Para quem está com questões do informe de rendimento, lembrando que o e-mail deve ser enviado para o nosso administrador, que é a Apex, no endereço aqui, informe de rendimento, @apexgroup.com. E qualquer dúvida, a gente está à disposição no ri@telos.com.br.